Olá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado e que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, amigos. Mais uma vez estamos aqui juntos para darmos prosseguimento ao nosso estudo. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. A nossa casa, a nossa instituição, que tem os trabalhos doutrinários ou as reuniões públicas, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30. E nas quartas-feiras, às 19 horas, nós temos o nosso estudo aqui nesse formato no canal e de forma presencial também na nossa casa, em que esse grupo tem o objetivo de estudar as obras básicas do Espiritismo. Nós já estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo durante 6 anos, estudamos o Céu e o Inferno 4 anos e meio, e agora já tem mais de 8 anos que nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Então, aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Sandra Naira e nós estamos estudando o livro dos Espíritos. E nós já chegamos no livro segundo. O livro dos Espíritos é dividido em 4 livros ou 4 partes e nós estamos no livro segundo, que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E dentro do livro segundo, nós já alcançamos o capítulo 7º, que é o retorno à vida corporal, que inicia esse capítulo, o capítulo 7º, com o item que vai falar sobre o prelúdio do retorno, né? Os preparativos, como é para essa volta. E nós chegamos na semana anterior, alcançamos a pergunta número 341. Então, hoje, nós vamos dar prosseguimento aqui ao nosso estudo com a pergunta número 342. Quem está chegando aqui agora, vai lá nos vídeos anteriores para poder pegar o fio da meada, para poder entender um pouquinho melhor, né? E vamos dar prosseguimento. Eu sempre lembro a vocês que a leitura que eu faço aqui é da tradução do Livro dos Espíritos de Sandra Kepler, com a introdução de Hermínio de Miranda, e de casa vocês acompanham com a tradução que vocês tiveram. Ok? Vamos lá? Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Vamos ver o que é que Kardec perguntou aos espíritos na pergunta número 342. No momento de sua encarnação, o espírito é acompanhado pelos espíritos, seus amigos, que vêm assistir à sua partida do mundo espírita, bem como o receberão em seu retorno? Ó, Kardec quer saber. Estamos na dimensão espiritual. Estamos nos preparando para o retorno à dimensão material, para uma nova experiência, para uma nova encarnação. Vamos reencarnar e vamos ter uma encarnação com outro personagem que nós vamos constituir para que possa representar o espírito imortal que nós somos. Tudo pronto, já está tudo certo. Vamos ao retorno. Nesse momento,
aqueles espíritos que são amigos, que são os nossos vínculos afetivos, que estão conosco aí na dimensão espiritual, com quem nós estamos convivendo. Porque desde o momento que nós retornamos à dimensão espiritual no desencarne, e o tempo que levamos aí na dimensão espiritual, porque não é automático, não é uma coisa que se dá de forma rápida. Então, esse tempo em que nós estivemos na dimensão espiritual, que estávamos numa relação, numa amizade com essas pessoas, nesse momento, eles vêm para acompanhar essa reentrada do espírito na dimensão material, esse reencarnar, esse nascimento no mundo material. Eles vêm assistir a partida, porque a gente está saindo, partindo da dimensão espiritual para o retorno à dimensão material, para uma nova reencarnação, para uma nova encarnação no processo reencarnatório. Então, é uma nova encarnação que vai começar no processo reencarnatório. Então, esses amigos, esses vínculos afetivos nossos, eles vão participar desse momento e vão nos receber quando nós retornarmos de novo, porque a gente está na dimensão espiritual, se prepara para retornar, vem e depois que concluir o aprendizado no processo reencarnatório, vamos retornar. E eles vão estar de novo aqui para nos receber. Quando nós retornarmos, é isso que Kardec quer saber. Eles vão estar presentes no momento que a gente vai voltar para a dimensão material, no nascimento agora no novo corpo, e vão nos receber quando nós retornarmos depois desse aprendizado. Essa é a pergunta de Kardec, número 342. Vamos ver o que é que os espíritos responderam. Isso depende da esfera que o espírito habita. Se está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que o amam, acompanham-no até o último momento, encorajam-no e muitas vezes acompanham-no durante a vida. Então, olha o que os espíritos responderam a Kardec. Não só eles vão participar, eles vão estar presentes nesse momento, além de estar presente, eles vão encorajar, porque a gente fica meio receoso, poxa, será que eu vou conseguir dar conta de tudo isso que eu planejei? Eu estou insegura, eu não sei o que é que vai acontecer. Não, eles, além de estarem presentes naquele momento, eles vão nos encorajar, porque muitas vezes, está dizendo os espíritos aqui, ainda vão acompanhar, vão fazer o acompanhamento de lá da dimensão espiritual, de como nós vamos dar conta desses aprendizados, dessas experiências que nós programamos para este retorno, para que o personagem que vai ser formado novamente possa dar conta daquilo que eu, espírito, planejei para esse aprendizado. Mas os espíritos começam dizendo assim, depende da esfera em que o espírito habita. O que é que ele quer dizer com isso? Para que isso aconteça, para que eles estejam nesse momento acompanhando, dando força e nos acompanhe durante o momento em que nós estamos aqui na experiência, na dimensão material, tem que ver o local em que nós estamos para ver o tipo de relações que nós temos. Para que isso aconteça, né? Porque Kardec pergunta amigos. Então, nós
teremos que estar em locais em que nós tenhamos acesso a essas pessoas que são os nossos afetos, que têm uma relação afetiva com a gente, que tem um vínculo, que tem uma ligação de outras experiências que já foram vividas, tanto na dimensão material quanto na dimensão espiritual. Porque se não for assim, não serão amigos. Se nós estivermos em locais em que, ao contrário, terão pessoas que não nos querem bem ou que tenham compromissos e que estejam de alguma forma, né, com questões a serem resolvidas, esses não vão estar presentes e muito menos vão, né, nos encorajar, nos dar força e nem dizer que vai estar o tempo todo nos acompanhando. Pode até acompanhar, mas não para ajudar, para dar força, para incentivar que a gente venha, que a gente faça o nosso melhor, que a gente faça boas escolhas. Então, claro, se nós estamos num local, na dimensão espiritual, por termos conquistado isso através das nossas escolhas quando estávamos encarnados, por termos conquistado isso, pelos sentimentos que habitam em nós, por termos conquistado isso, pela forma como a nossa consciência atua, independente da dimensão em que estejamos, isso é uma conquista. Então, se nós estivermos nesses locais onde reina afeição, amorosidade, relação amorosa entre os seres, sim, aqueles que gostam de nós, que nos amam, que têm um relacionamento afetivo com a gente, que faz parte da nossa família espiritual. Nesse momento em que nós vamos retornar, eles vão estar ali até o último minuto em que esse espírito vai se juntar àquele novo corpo físico que vai se formar e vai estar lá dando força e vai dizer que vai estar da dimensão em que eles se encontram, sempre olhando por nós, mandando os melhores sentimentos, as melhores vibrações, para que nós possamos dar cumprimento àquilo que nós planejamos para essa nova experiência. E ainda diz, nós vamos estar aqui acompanhando você durante todo esse aprendizado, sem interferir, porque é da lei e isso não pode acontecer, porque existe o livre-arbítrio. Mas nós estaremos daqui seguindo, acompanhando, vibrando, para que você dê conta o melhor possível, para que seja o melhor resultado você consiga alcançar. E aquilo que você planejou para essa experiência nova que você vai começar, você tenha muito êxito. Então vai nos dar essa injeção de ânimo, vai nos inundar com esse amor para que a gente ganhe força e coragem para dar conta de mais uma experiência na dimensão material através do processo reencarnatório, para que a gente tenha uma encarnação com um novo personagem, em que a gente possa promover a nossa ampliação de consciência, em que a gente possa integrar habilidades, em que a gente possa ver quais as inabilidades que nós temos e que precisam ser transformadas, o que em nós ainda precisa, né, se modificar para que a gente avance na nossa jornada evolutiva e que a gente tenha êxito. Eles vão estar lá torcendo por nós o tempo inteiro, mas para isso é preciso que nós estejamos em locais em que esses afetos, essas pessoas que nos amam estejam lá. Então a gente tem que fazer por merecer estar no lugar que essas pessoas que nos amam já estão. Porque se for em locais
em que estão não as que nos amam, mas os desafetos. Primeiro, além deles não quererem, não tá nem aí para nosso retorno, se vier acompanhar vai ser para atrapalhar e não para ajudar. Então essa foi a pergunta número 342 e seguindo, Kardec vai perguntar na pergunta 343. Lembrando que nós estamos no prelúdio, né? É o item do retorno. Então, quais são esses preparativos? O que é que a gente tem que fazer para retornar? E na pergunta número 343, Kardec vai dizer: os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são, por vezes, aqueles que encontramos em sonho, que nos testemunham a afeição e que se nos apresentam com feições desconhecidas? Então, lembra que na pergunta anterior, os espíritos responderam que além de estar no momento que a gente vai retornar, eles nos acompanharão durante esse tempo que nós estamos aqui. Aí Kardec pergunta: esses espíritos que vocês disseram amigos, que vão estar lá na hora, que vão estar nos acompanhando, nos seguindo durante a vida, são aqueles que em sonho, que é um dos momentos em que a gente tem esse retorno à dimensão espiritual, que nós deixamos o corpo físico dormindo, se recompondo, porque o espírito não precisa dormir nem descansar, né? Mas o corpo físico sim. Então, nesse momento em que o corpo físico está ali descansando, nós saímos do corpo físico e retornamos na dimensão espiritual. E encontramos pessoas que às vezes, ou na maioria das vezes, quando nós acordamos, não lembramos quem é. Eu estive com alguém, eu estive com um homem, com uma mulher, com um senhor, com uma senhora. Esses amigos seriam essas pessoas que nós nos encontramos nos sonhos, que dizem que estão a cuidar de nós, que dizem que nos amam, que estão sempre preocupados e fazendo o possível, o que for dentro do possível para nos auxiliar, mas que a gente, ao retornar, ao acordar, não lembra, não acha que são pessoas conhecidas, ou diz assim: ah, era fulano. Não, eu sonhei com uma pessoa, uma mulher, que era muito carinhosa, que falava, que me abraçava e que falava coisas muito bonitas, mas eu não conheço, eu desconheço essa pessoa. Kardec está perguntando: são esses espíritos amigos? Que foi dada na resposta 342, que no momento do nosso desencarne, resposta dos espíritos: muitas vezes sim, eles vêm visitá-los como se visita um encarcerado. Ou seja, é como se, nós já vimos aí antes, que o corpo não deixa de ser uma prisão para o espírito, então é como se fosse amigos que vão visitar pessoas que estão passando por algum tipo de aprisionamento, estão passando por algum tipo de prisão, estão encarcerados e eles vão visitar. E porque para nós a lembrança é como se fossem feições desconhecidas, por conta do véu do esquecimento que nós temos, né? Então, quando nós acordamos, nós não recordamos, porque essas pessoas fizeram parte da nossa vida em outros momentos que não o desse personagem atual. Então, até a gente retornar à dimensão espiritual de novo, no processo aí já do desencarne, aí não seria mais o retorno à vida corporal, mas de novo o retorno à dimensão espiritual. E nós nos assenhorarmos de nós mesmos, tomarmos ciências de todas as nossas experiências, até
aí sim, agora eu lembro quem é. Era com você que eu sonhava, só que quando eu acordava na dimensão material, eu não conseguia me lembrar de você. Então, muitas vezes nós vamos ter esses encontros através do momento do sono em desdobramento com esses amigos que nos amam e que vêm nos visitar, ou vêm nesse encontro. Ou eles vão vir à dimensão material, ou nós iremos em desdobramento à dimensão espiritual, e assim continuamos mantendo esse contato, embora ao despertar, a não estar mais, né, nesse estado onírico, está no estado vigil, em que o ego do personagem atual assume, nós não nos recordamos dessas pessoas e achamos que são pessoas desconhecidas, quando na verdade são esses afetos que nos acompanham. E assim, com a pergunta número 343, nós encerramos o item Prelúdio do Retorno, do capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. E na semana que vem a gente inicia um item muito interessante, a união da alma ao corpo. Quando o espírito se liga a esse novo corpo que vai ser formado para essa nova experiência. Então, semana que vem, quarta-feira, às 19 horas, nós temos um encontro marcado para darmos prosseguimento com a pergunta número 344 e descobrirmos tudo o que Kardec perguntou sobre a união da alma e do corpo. Espero vocês. Vamos orar? Querido amigo, amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Beijo no coração de todos e até a semana que vem.